gente vai trabalhar hoje, né? O Canva, ele é uma ferramenta independente, tá? Ele não tem vínculo nenhum com outras, com uma empresa, com outras empresas. Ele é uma plataforma de design gráfico, né? É uma plataforma de edição gráfica e ele tem alguns planos, né? Profissionais, mas nada que no próprio grátis mesmo que ele tem, numa versão grátis, você não possa conseguir fazer um trabalho. E aí eu descobri, durante esse processo que eu estou fazendo essa oficina, que tem o plano do Canva Education, que é uma conta gratuita que você tem pacotes exclusivos para para alunos e professores. E aí basta você colocar no Google Canva for Education, né? Como eu escrevi ali, Canva para educação, para educadores. E aí já vai aparecer, por exemplo, essa página no primeiro, né? Canva Educação, para você fazer o registro da sua conta aqui gratuitamente. E aí eles vão pedir para você uma declaração mesmo de vínculo. E aí vocês conseguem ter acesso aí a um Canva mais completo ainda. Mas a gente vai começar aqui a explorar esse Canva com as ferramentas grátis dele e que, na verdade, não muda muito, né, com a outra, como eu falei, do plano de Canva for Education, é porque nesse Canva Educação, ele te dá opções já pelo algoritmos mesmo, né, ele te dá muitas opções de templates voltadas à educação, então pode ser uma ajuda a mais. Eu vou iniciar aqui, então, no entrar, posso entrar com a própria conta do Google, tá? Eu vou fazer o login aqui com a minha conta do, da UFT. Ele vai carregar. Bom, como tem uma transmissão, eu acho que vai dar uma lentidão aqui na internet, mas vamos trabalhar tranquilamente. Pronto. Essa é a página Homer no início do Canva, primeiramente, né? Quando você entra aqui, lembrando, pessoal, que o Canva, eu vou começar aqui por cima, por exemplo, nesse menu na barra inicial aqui, ele já te dá bastante caminhos aqui para você seguir. Tem o início, né, página inicial, tem os templates, aí a gente vai descobrir daqui a pouco o que é templates, mas basicamente são todas as opções que você tem de trabalhar a sua arte, dependendo da forma que você deseja. No sentido, como a gente está trabalhando aqui para professores, para educadores, para pessoas que têm um trabalho pedagógico, aqui você já percebe que existe categorias de templates, né? Para mídias sociais, para negócios, para marketing, para educação, novidades, outros tipos de templates voltados a outros tipos de projetos, como o plano de aula, você encontra o currículo com foto, que são coisas que não tinham, mas que vão tendo novidades, vão sendo colocadas aqui. Mas como vocês já viram aqui, ó, no próprio template, já encontra uma aba só de educação. E aqui já tem comunicados, os templates são estruturas, são modelos, né, para você trabalhar em cima. No caso, se você tem um cartaz, um certificado, um planejamento, uma etiqueta que você deseja fazer, você pode fazer vários tipos de materiais só fazendo a busca pelos templates. Vou voltar aqui. Aí a gente pode encontrar, por exemplo, né, folhas de atividades, cartazes escolares, comunicados. Aqui no marketing você encontra também alguns outros tipos de modelos para infográficos, folders, para páginas de internet. Você encontra também para negócios. Aqui tem algumas coisas para você que são voltadas para pessoas comuns, né? Tipo, dia a dia, convite de casamento, convite de aniversário, cartões de amor, currículos, enfim, tem todo tipo de modelo aqui de produção que você imaginar. Inclusive, tudo que a gente abarca dentro da educação. Por exemplo, a gente está trabalhando com o Classroom, a gente está trabalhando com o Google Forms, então, eles têm banners que você pode indexar, né, nas páginas lá do Classroom, por exemplo, e você já pode pesquisar aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, cabeçalho, geralmente aparece como cabeçalho, Classroom.
ou o banner Classroom. Só de colocar Classroom, ele já vai aparecer aqui para mim já as opções que eu tenho de modelos, de templates do Classroom, entende? Se eu quero uma capa para YouTube, uma capa para vídeo, eu posso colocar aqui, capa YouTube, ou só YouTube, e aí já vai aparecer vários tipos. Tem a arte do canal, tem a arte canal sobre maquiagem, aí tem outros tipos de ramificação dessa pesquisa. Então, isso é interessante vocês ficarem atentos. Mas vamos lá. Seguindo aqui. Aqui nos recursos, depois de templates, que a gente vai afundar isso aqui depois que a gente vai escolher um template para a gente trabalhar aqui hoje, tem os recursos. Por exemplo, os recursos, você encontra fotos. Aqui tem uma galeria de fotos completa, que tanto são fotos, imagens grátis, e também tem imagens pagas. Mas você também, além de você às vezes pode procurar, só quero achar uma imagem rápida aqui, você pode consultar no próprio Canva, que ele já te dá uma galeria de fotos lá. E a gente vai abordar agorinha como é que a gente vai fazer essas pesquisas. Aqui você encontra ícones, produto para impressão, ferramentas como que a gente vai trabalhar também. Você pode trabalhar dentro das suas apresentações, dentro das suas imagens, alguns aplicativos, né, algumas ferramentas, como o próprio YouTube, o QR Code, você pode inserir um QR Code, que é um código de barra que você coloca na sua arte para as pessoas escanearem pelo celular. Isso é uma forma interessante, que é gratuita também pelo Canva, e o próprio Canva emite essa QR Code, então você não precisa ir em outra plataforma, não precisa. Você também tem formas de você fazer edições de imagem e também para aplicar imagem em mockups. E aí eu vou explicar para vocês daqui a pouco o que são mockups. Basicamente, para dar uma resumida, são algumas aplicações realistas que você faz para o seu material. Por exemplo, se você está fazendo uma capa de um livro, você quer aplicar essa capa num livro de verdade, você pode fazer essa aplicação sem muito esforço, vocês vão descobrir. E aí vocês também podem conseguir, por exemplo, baixar o Canva tanto para o computador, tanto para o celular como Android, etc. Então você também tem acesso a ele como aplicativo no celular. Como eu disse, aqui tem um blog também do Canva, que você encontra vários artigos enfim, conhecimentos gerais que podem ajudar vocês. E aqui os planos, como eu falei para vocês. O plano Canva, que eu falei para vocês agora, era o Education, né? O Education. Então, você já pode clicar nele, por exemplo, para você registrar futuramente a sua conta de educador, ok? Bom, aqui na barra lateral esquerda, a gente já encontra já as ferramentas que a gente vai trabalhar em questão de organização mesmo, de organização da sua área de trabalho. Vamos pensar, imaginar que isso aqui é uma área de trabalho, onde ele está te dando aqui algumas já sugestões para você começar seu trabalho, como apresentação, post, porque é o que mais sai, né? Aqui a gente já encontra também sugestões desses modelos, quanto mais a gente rolar aqui, vai encontrar. Mas aqui nessa barra lateral, a gente já encontra aqui seus designers, que são tudo que você faz, tudo que você fizer vai aparecer aqui. Nesse momento, essa conta aqui, eu não trabalho com ela, mas eu estou abrindo ela hoje para poder a gente trabalhar, para a gente poder fazer essa visão do zero. E aí a gente já não tem nada aqui, por enquanto. Mas eu compartilhei comigo mesmo, através de um outro e-mail que eu tenho, eu compartilhei uma arte que eu fiz no Canva. Então, ele já aparece aqui, compartilhado com você. Tudo que o Canva, tudo que você pode compartilhar, ele vai aparecer nessa aba aqui. E aí você também tem outras opções para quem é profissional, gostaria de fazer, por exemplo, um kit de marca, quem trabalha esse aqui mais voltados a negócios de marketing. E o planejamento de conteúdo. Isso aqui também serve para os professores, serve para educadores, serve para pedagogos, porque é uma forma de você planejar ter um calendário que ele abre aqui para você, planejar postagens diárias ou semanais, enfim, fazer um planejamento, você já pode colocar aqui criando. Ele vai aparecer o maisinho aqui, por exemplo, e aí ele vai aparecer aqui para você já uma forma para você abrir um novo template, uma arte para você começar a fazer. Então, é uma forma interessante de fazer um planejamento aí programado, um planejamento já, tipo, adiantado, né, sem ficar numa correria. Quem gosta de fazer, tem algum objetivo, dá para trabalhar
dessa forma. Faz de conta que tem uma semana, por exemplo, uma semana, um evento, uma semana que leva uma semana inteira. Você pode criar o conteúdo que vai ser divulgado todos os dias dentro de cada dia da semana, né? Dentro do planejamento que você fizer aqui dentro do calendário. Isso já é uma forma de você se organizar. Aqui também você pode criar uma equipe. Dessa mesma forma que aqui fala de equipe, mas se tivesse, por exemplo, no Canva Education, ele falaria para mim que era para montar uma equipe também escolar, no caso. Eu posso aqui inserir, por exemplo, o nome, né, da equipe, colocar uma logo, e aí eu posso adicionar pessoas nessa equipe. É porque, como eu não, eu vou... Bom, vamos colocar aqui. Feel, por exemplo. Aí a gente pode até compartilhar uma arte, por exemplo, para a gente poder iniciar. E aí eu posso colocar aqui, por exemplo, o link, os e-mails dos membros, ou gerar um link de convite para as pessoas entrar, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês aqui no nosso chat. Aí quem quiser depois entrar, pode entrar. Suas pastas, você pode organizar tudo o que você fizer em pastas, inclusive as pastas de upload. Isso aqui vai ter uma parte só das imagens que você tem. E daqui a pouco eu posso entrar na minha outra conta e mostrar para vocês um pouco mais. É meio bagunçado lá, mas vocês vão ver um pouquinho mais sobre isso. E a gente vai começar aqui do zero. Vamos começar, então, a mexer nas principais ferramentas. A princípio, eu estou mostrando apenas o Homer e a área de trabalho do Canva, ok? No canto aqui direito, vocês vão ver aqui em relação no canto direito aqui tem um botãozinho roxo, né, chamado Criar um Design. Eu posso tanto fazer uma busca inicial, se eu já tiver em mente o modelo que eu penso que eu quero fazer. Então, eu quero uma capa para Facebook, eu quero uma capa para livro, eu quero enfim, qualquer coisa eu posso já digitar. Mas, a princípio, para mostrar para vocês, eu vou abrir minha apresentação primeiro aqui. Eu vou fazer uma apresentação. A princípio, o que vocês acham, né? Eu vou fazer essa pergunta primeiro, porque a apresentação é uma coisa mais completa. Eu consigo criar na apresentação, colocar vídeos, colocar os links e colocar tudo que eu desejo, depois ensinar vocês a exportar esse trabalho, tanto como uma apresentação, e inclusive nessa apresentação você pode assistir ela e transmitir essa apresentação pelo próprio Canva. Você não precisa baixar ela diretamente. Baixar só seria aquele do fazer download, né, que eu quero dizer. Só se você tivesse a necessidade de compartilhar essa apresentação fora do Canva. Por exemplo, eu vou começar aqui na apresentação, e aí eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses detalhes, que é agora que o negócio começa a ficar um pouco mais esquentado, que é esse aqui. Esse número que está do lado da apresentação, 1920 pixels por 1080 pixels. Esse PX significa pixels. Está bem clarinho, mas isso aqui é interessante, gente, porque é o tamanho da arte, é o tamanho da arte, é o tamanho Quando eu falo arte, é o tamanho total da área de arte, ok? E essa apresentação, então, ela tem esse formato de 1920 por 1080, que é o formato padrão de celular, esse formato retangular. E ele é o mesmo formato, só que ele é deitado, no caso, porque eu vou abrir para vocês aqui minha outra apresentação, porque lá a gente vai começar a trabalhar os formatos, antes da gente começar a aprender a mexer diretamente no Canva. Eu vou iniciar aqui, só vou abrir aqui minha apresentação, ok? Eu vou abrir aqui, como ela está compartilhada de uma outra conta que eu fiz, eu vou editá-la, e pronto, já abre aqui. Quando eu abro uma apresentação pronta, um template pronto, ele aparece dessa forma. Eu vou abrir aqui só para deixar aberto, ok? E aí eu vou vir aqui na apresentação. E aí eu vou clicar aqui em apresentação. Na hora que eu abrir a apresentação, no caso que eu quero fazer, ele já vai me dar várias opções de templates. Eu posso tanto pesquisar lá pela página inicial, como começar por aqui.
Eu tô indo pelo lado mais difícil, tá, gente? Porque o lado fácil eu acho que é muito objetivo, né? Quando você olha alguns templates lá, é só clicar em cima que ele vai abrir. Então, se vocês quiserem ver, eu posso dar uma demonstração. Eu posso pesquisar aqui em cima, mas a mesma coisa. Ele vai me dar uma apresentação, ele vai me dar opções de apresentações aqui de templates disponíveis. Da mesma forma que eu posso criar um design de apresentação do branco, tá? Eu posso começar do branco também, que é o que aconteceu. Por isso que eu acabei abrindo ali e abriu essa opção aqui, ela de você criar ela do zero. Mas eu clicando aqui em cima, por exemplo, de qualquer apresentação, eu vou colocar aqui alguma. Eu vou colocar essa daqui, por exemplo, que é uma que a gente estava fazendo como exemplo e eu gostei muito desse template. E aí eu vou clicar aqui, ó, na hora que ele vai me dar várias apresentações, várias abas da mesma apresentação, com vários elementos parecidos, já para você só ir colocando essas páginas e editando elas. Aí eu quero só voltar um pouquinho, gente, aqui para a nossa apresentação, para vocês mostrarem sobre a questão do formato. Porque a gente, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre o formato, porque eu acho que é uma coisa importante, porque lá na frente talvez vocês tenham essa dúvida. Por exemplo, o tamanho de um post. Qual que é o tamanho de um post? O tamanho de um post, no mínimo, é 180 por 180. Menos que isso, ele pode perder muita qualidade. Maior que isso, ele pode ficar muito pesado e muito grande um post. Então, às vezes, para poder economizar dados, você pode... esses são os tamanhos padrões que a gente encontra. Então, você vai encontrar o formato 1080 por 1080 para post, o 1080 por 1920, que é esse formato padrão retangular que a gente conhece, na vertical, no caso, que é o tamanho de stories, e os vídeos, né? Aí se pergunta assim, mas qual que será o tamanho e o formato para um vídeo? Para não ficar muito pesado, ou às vezes muito baixa qualidade, e que pode ser uma confusão, né? Um aluno nosso aí, o José Vitor, ele passa para a gente essas perguntas lá naquele formulário lá que a gente fez. E aí, da seguinte forma, pessoal, o tamanho HD, ele é o formato de 720 pixels por 1080. Então, ele é menor que um formato de stories, para vocês terem noção. E o formato Full HD é o formato 1080 por 1920. Então, quando eu falo 1080 por 1920 ou 1920 por 1080, é o formato Full HD. É o formato mais amplo de alta qualidade, né? Ele tem, quanto maior a quantidade de pixels, maior vai ser a qualidade. E quanto menor a quantidade de pixels, menor vai ser a qualidade. Isso é importante vocês saberem, porque na hora que você está fazendo um vídeo, por exemplo, e você não sabe o formato que você está trabalhando no seu vídeo, o tamanho dele, você pode baixar ele muito pesado, ou ele muito leve, ou ele muito baixa qualidade, e você não sabe por que está ruim a imagem, ou por que está muito pesada, essas coisas. E o outro formato que vocês têm que entender, por exemplo, aqui o nosso colega tinha passado, por exemplo, a diferença, né, entre um HD e um 4K, por exemplo, a quantidade de pixels que tem para esses formatos. Por exemplo, o HD, que é o formato mais baixo, que é o 720 por 1280, todos eles têm o mesmo padrão de formato, que é o 16 por 9, que é esse formato retangular. O formato retangular padrão. Só que ele vai acontecendo, ele para nossa, porque como a gente está trabalhando com digital, a gente não percebe essas diferenças. A gente só percebe essas diferenças, por exemplo, numa tela de celular, a gente pode usar uma baixa qualidade tranquilamente, porque a tela do celular é menor, então a quantidade de pixels pode ser menor. Agora, numa tela de televisão grande ou uma tela de apresentação daquelas que projetou, por exemplo, é importante ter um vídeo de alta qualidade, porque senão fica tudo pixelado e fica ruim a imagem. Então, dependendo da tela que você trabalha, né, da projeção, se é uma projeção para celular, para web, quanto menor a qualidade, quanto menor a quantidade de pixels, no sentido, para não ficar muito pequeno, né, tipo HD, já está ótimo, já está bom. Porque é para web, algo tem que ser leve, algo que não pode consumir muito dados.
O próprio, quando você manda um vídeo para o YouTube, ele mesmo já converte já o vídeo para poder uma qualidade que dá para poder você assistir tranquilamente, sem poder gastar muito. E se for um vídeo muito pesado, muito grande, ele não vai, ele vai acabar, enfim, ninguém vai conseguir assistir esse filme, esse vídeo. Ou quando você quer projetar ele numa tela muito grande e você vai perceber, por exemplo, a diferença de um vídeo pequeno para um vídeo Full HD, por exemplo. E o outro formato que eu acho importante vocês saberem também é o formato para papel sulfite, né? O formato A4. O formato A4, quando a gente fala formato A4, ele é esse formato de 297 milímetros por 210, que é o formato do papel sulfite que a gente conhece. Às vezes a gente vai falar assim, você vai encontrar aqui no próprio Canva esse formato A5, que é o quê? A metade de um A4. E o A3, ele é o dobro do A4. Então, ele tem essa escalinha, ele vai começando a escalinha. Essa escala é uma escala padrão, onde todas as pessoas que trabalham com essas medidas, elas conhecem essas medidas. Então, só para vocês ficarem atentos, enquanto vocês puderem fazer, por exemplo, um convite, algo que tem que ser impresso, ou algo que vai para a gráfica, é importante vocês terem uma noção de que A4 é o formato padrão que a gente conhece de papel sulfite, e o A3 é o formato maior de cartaz, que na verdade não é o formato de cartaz, o formato de cartaz mesmo, cartaz, aquele cartaz de pôster, é o A2, que ele é o dobro do A3. E aí, e por aí vai, gente. Então aqui tem esses formatos, são códigos, né? São formatos padrões, A2, A3, A4, mas todos eles têm uma medida padrão. E no caso do nosso papel sulfite é o 29 centímetros,7 por 200 por 21. É o 29 por 21, ok? O redondo, né, tá 297 milímetros, mas eu coloco em centímetros, então 29,7 por 21 centímetros. Então tá, a gente já passou nessa questão de formatos. Lá na frente, caso vocês tiverem dúvida em relação a esses formatos, curiosidades também, vocês podem deixar aí no chat e falar com a gente aí, mandar perguntas que eu posso voltar depois e falar um pouco mais sobre isso. E aí a gente vai começar agora, então, a falar sobre a questão dos templates. Os templates, além dos conteúdos, né, que chama atenção pela primeira vez, é a forma como seus elementos são disponibilizados na tela, assim como suas cores, formatos e fontes. Independente do gestor de conteúdo escolhido, independente do conteúdo que você vai abordar, esses elementos visuais e funcionais vêm do template. Ou seja, todo elemento visual que a gente trabalha numa arte, ela é funcional, ela não está ali por acaso, ela não está ali para encher linguiça. A gente não enche linguiça numa arte. Hoje em dia, quanto mais a gente tem minimalismo, quanto mais limpo fica, melhor. Porque é exatamente essa a funcionalidade de uma comunicação visual. Ela é clareza, ela é transparência e, ao mesmo tempo, atração, né? Para a gente poder ter gosto, para poder visualizar as coisas. Então, a gente não pode encher a nossa imagem de conteúdo para ficar depois uma coisa bagunçada. E a gente ficar cansado de ver, né? Vamos conhecer alguns modelos e como escolher os templates para o estilo de trabalho. Aí a gente falei para vocês ali que tem vários templates, né, que a gente poderia escolher. Opa, o que aconteceu? Alguma coisa aconteceu aqui. Pronto, vou voltar aqui para minha tela. Esse aqui é um template que a gente escolheu aqui, no caso, que eu escolhi, tá? Eu vou brincar com esse template e, ao mesmo tempo, mostrar para vocês as ferramentas que a gente tem disponibilidade aqui. Quando a gente abre, então, aí vocês podem clicar em cima dos elementos. Eu posso ocultar aqui, ó, também a barra, se quiser, essa barra lateral. Eu posso explorar outras. Eu posso voltar aqui e, se quiser, depois trocar essa minha apresentação, eu posso trocar. Ela tem apresentações em formato de vídeo também, tá? São formatos de vídeo. São os animadinhos, mas a gente vai aprender a animar também. Eu não vou perder muito tempo aqui não, pessoal. Eu vou escolher um template aqui. Vou escolher esse daqui, que está em primeiro aqui. Ele é algo bem infantilizado, bem infantil.
Eu não queria escolher um infantil, mas vamos lá. Vamos deixar esse aqui. Não, vou voltar lá naquele lá que a gente estava trabalhando, peraí. Esse aqui. Bom, esse aqui tá mais com cara de adolescente e tal. Eu acho que eu gosto mais desse daqui. Primeiramente, pessoal, aqui são os templates, como vocês viram, né? Aqui ainda você tem a barra de Homer aqui em cima. Tem esse arquivo aqui, ó. Eu quero que vocês prestem bastante atenção onde está meu mouse, né? Em arquivo é onde eu consigo, por exemplo, editar aqui o nome da minha apresentação. Eu posso colocar o que eu quiser, no caso, o nome da minha apresentação. Aqui você já vê que tem o formato, o tamanho do formato, ele não está editável, porque não é editável. Se eu quiser editar, eu posso, na hora de criar lá, como eu mostrei aqui para vocês, eu vou iniciar aqui do Homer. Vem aqui, ó, em criar design, eu posso vir aqui, ó, em tamanho personalizado, ou editar foto, ou importar um PDF. Eu posso, inclusive, importar um PDF. Mas, primeiramente, você pode escolher um tamanho personalizado, se você quiser, ou pode vir diretamente para editar uma foto. Geralmente, a edição de foto aqui ela é bem baixa, ela é apenas para você aumentar ali uma luz, um contraste, uma saturação mesmo. Mas é interessante, às vezes a foto está muito escura, às vezes a foto está muito clara, você quer dar uma mexidinha, isso já ajuda. Depois que você, aqui como eu falei, né, tem o tamanho, aí vocês acham que interessante é isso aqui, ó, mostrar a régua, mostrar a guia, são formas de você conseguir identificar o formato, por exemplo, você não ficar tão perdido. Eu vou colocar aqui essas opções todas, elas aqui marcadas. Nesse sentido aqui, mostrar sangria. O que é sangria? Sangria é quando você vai mandar alguma coisa para a gráfica e você precisa que essa arte tenha uma sangria, porque ela vai passar por um corte. E nesse momento de corte, você precisa deixar essa sangria adicionada, ok? Aí, por exemplo, eu vou brincar aqui com essas figuras. Eu vou colocar aqui, eu posso diminuir, ela vai aparecer esses quatro pontinhos, eu posso diminuir. Quando eu clico, por exemplo, nessa imagem, ela já vai reconhecer aqui em cima as cores que tem. Eu vou ocultar aqui a barra lateral para vocês verem melhor. Elas vão aparecer aqui em cima as cores que tem desse elemento. Então, eu posso modificar a cor se caso eu quiser e por aí vai. Eu vou editar primeiro o nome, eu vou clicar duas vezes aqui em cima, aqui na palavra ecologia e vou colocar fundamentos, do Canva. É gigantesco, né? Eu vou diminuir ele aqui. Peraí. Opa. Aqui em cima, onde eu estou fazendo essa alteração, o tamanho da letra está 200, eu vou colocar ela 100. Pronto. Quando eu coloquei 100, que já diminuiu. Eu posso tanto diminuir ela por aqui, quanto eu posso diminuir o tamanho da fonte por aqui, certo? Eu posso tanto selecionar a caixa apenas, somente se clicar uma vez, como posso selecionar todo o texto. Se caso eu quiser mudar apenas uma palavra, eu posso selecionar apenas a palavra aqui, ó, que eu quero aumentar, por exemplo. Não foi. Ela foi a caixa toda. Mas de vez em quando isso acontece, tá, pessoal? Às vezes você pode selecionar uma palavra só e ela vai só uma palavra. Só que eu acho que como eu selecionei outra linha aqui, não foi. Aí, se caso eu quiser outra palavra menor, eu posso criar outra caixa de texto. Mas a princípio aqui, pessoal, eu vou fazer a edição, por exemplo, de texto. Quando eu clico no texto, só de eu clicar aqui, ó, já aparece para mim as ferramentas que eu posso trabalhar nesse texto, porque ele já reconheceu que, na verdade, é uma caixa de texto. O template é porque, na verdade, eu estou pulando aqui, pessoal, perdão. Eu estou pulando aqui na apresentação, porque eu não estou com a apresentação aberta, e aí eu estou pulando. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o template, ele é composto por vários elementos, certo? Por vetores,
por textos, por cores. Ele é formado por vários elementos visuais. E aí é onde a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, o que são elementos visuais? Né? Os elementos visuais ele aparece aqui para a gente, nessa caixinha de elementos. E por isso que eu falei para vocês, o Canva ele é uma plataforma de design gráfico, então esse é o padrão do design, né? São elementos visuais. Elementos visuais são o quê? São linhas, são formas, são cores, são texturas, são tipografias ou texto, e fotos e vídeos. E aqui no Canva você tem mais abrangência ainda desses elementos visuais, porque como ele abrange a plataforma digital, ele aparece também aplicativos e outros tipos de figuras. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Por exemplo, elementos visuais. Quando eu clico aqui nessa barra, aqui, ó, em elementos, ele aparece para mim já só na barra de pesquisa aqui, ele já aparece para mim alguns formatos desses elementos. As linhas é uma delas, é um dos elementos mais importantes, porque eles podem trazer para vocês aqui, ó, nessa apresentação, nessa página que eu estou, a linha que ela tem uma, uma função de dividir em quadros, né? Dividir a tela. Então, as linhas é um elemento visual que você pode estar utilizando nos seus trabalhos para você selecionar, para você ajustar a visão dos seus trabalhos e tudo mais. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Formas geométricas e formas também vetoriais, que a gente chama de vetores, que na verdade são essas formas. Vou colocar aqui, ó, formas. Ele vai aparecer para você aqui várias formas que você pode trabalhar, como o retângulo, quadrado, o circular. Aí tem formas orgânicas também, que são chamadas formas orgânicas, que são, por exemplo, o formato de coração, é uma forma orgânica. Esse aqui é um formato geométrico, né? As formas em linhas também, em formas geométricas também são formas. Estrelas aqui, por exemplo, é uma forma orgânica. As formas geométricas, como eu falei para vocês, o quadrado é uma forma orgânica. Aliás, é uma forma geométrica. E por aí vai. As cores também é um elemento visual, então isso é muito importante a gente entender que as cores, ela tem uma comunicação, ela tem uma mensagem quando você trabalha uma cor. Para quem não conhece a psicologia das cores, uma boa leitura, uma boa pesquisa, é uma coisa interessante também que pode ser trabalhada, porque de fato as cores passam emoções, transmitem mensagens. A gente tem uma relação com as cores de forma sentimental e emotiva, afetiva também. Então, as cores, ela é um elemento visual, comunicativo também. Você comunica as coisas com as cores também. O outro formato, outro elemento visual que a gente trabalha é a textura. A textura é o que faz é o que dá a sensação de profundidade, é o que dá a sensação de realismo, é o que dá a sensação de objetos. Aqui você, por exemplo, você encontra texturas de papel, você encontra textura de grama, você encontra texturas de giz, de quadro negro. Isso aqui é interessante porque a textura é algo muito, muito importante para o design, tá? Aqui você encontra tanto texturas como formas padrões. E aí eu quero mostrar aqui para vocês, no Canva, que quando você clica aqui, por exemplo, eu estou fazendo pesquisas aqui em cima, certo? Ele vai aparecendo tanto o meu histórico aqui, e aqui embaixo da barra de pesquisa, ele vai aparecer os tipos de que você pode filtrar. No caso, eu posso colocar tudo que aparece para mim, como eu posso colocar só fotos de texturas. Ele vai aparecer só as fotos de texturas aqui para a gente. Como ele vai aparecer as figuras, que são elementos gráficos, né? São elementos que você pode alterar a cor, por exemplo, essa textura aqui. A textura está amarela aqui, por exemplo, laranjada, essa cor mais forte,
eu posso modificar essa textura, né, essa cor, assim como posso trabalhar também a transparência dela. Ali na outra arte, nessa página aqui, por exemplo, eu inseri essa textura aqui no fundo, né, posicionando ela. Eu vou fazer uma edição aqui, por exemplo, daqui a pouco, tá? A gente só está vendo aqui uma resumida rapidamente sobre o que são elementos visuais e como pesquisar esses elementos visuais dentro do Canva. Aqui também você encontra, inclusive, texturas de vídeos, enfim, em formatos e outros formatos. Mas eu vou focar aqui mais nas figuras e nas fotos, porque é o visual, mais para trabalhos estáticos, tá bom? Mas o animado também é muito simples, a gente vai ver daqui a pouco. A tipografia também é um outro tipo de elemento visual. Isso aqui é algo muito importante. Por exemplo, abaixo aqui do elementos, a gente olha aqui o uploads e tem texto. A gente clica aqui nesse texto, ele vai aparecer já para você vários tipos de conjuntos de tipografias, de combinações de tipografias diferentes para você trabalhar. É muito importante que, por exemplo, nos textos de título, ele seja um pouco mais grosso, um pouco mais maior, seja maior, e aí geralmente ele já te dá uma sugestão aqui, por exemplo, de um formato de título, né? Geralmente um formato de título. Mas aqui, por exemplo, você encontra várias combinações de tipografias, ou seja, de fontes diferentes. Aí é uma coisa muito importante vocês entenderem, por exemplo, as diferenças das fontes, porque cada fonte também ela tem uma determinada objetividade. Ela, por exemplo, você pode colocar um formato desses assim mais descontraídos, umas fontes mais descontraídas, umas fontes mais manuscritas, ou uma fonte mais bold, que são essas fontes mais gordinhas, assim, ou essas fontes assim mais compridas. E aí a gente vai pesquisar aqui, por exemplo, eu vou colocar um texto aqui. E aí, aqui, eu vou apagar esse aqui que coloquei. Ó, inserir um título, né? Subtítulo. Eu vou dar um zoom aqui, gente, bem baixo aqui, ó, para aumentar aqui a visualização para vocês. Aqui, quando eu seguro aqui, eu clico duas vezes, aparece para mim já opções aqui em cima de editação, de editar o texto. E aqui opções de fontes, as opções de fonte que a gente tem disponíveis. Quando você pode colocar, por exemplo, eu não sei o nome da fonte que eu quero trabalhar, mas eu sei que ela é manuscrita, ou ela é caligrafia, ou ela é uma fonte gótica, ou uma fonte que tem serifa. Serifa é essas pontas, né? Essas pontinhas. Eu vou colocar aqui uma fonte serifada, por exemplo, serif. E essas fontes assim mais de escritório. Eu posso colocar também outros tipos de nome, né? Serifs são esse tipo de fonte, gente, que tem essas pontinhas. As fontes modernas, eu quero que vocês entendam que tem basicamente três tipos de fontes, ultimamente, né? As mais usadas. Tem vários tipos de fontes, mas as mais três comuns são as clássicas, né? Que são as serifadas, geralmente. As modernas, elas são as fontes que são lisas. Por exemplo, essa corporativa aqui. São fontes modernas, né? Algumas delas, por exemplo, essa aqui é serifada ainda, enfim. Mas eu vou colocar aqui moderna. Ó, tem umas fontes mais modernas aqui, que são essas que elas são mais grandes, elas são circulares, enfim, tem uns formatos diferenciados, são fontes que têm formatos diferentes. Você também pode colocar manuscrito, opa, escrita à mão, caligrafia à mão. Ó, toda vez que eles dão sugestões de pesquisa, inclusive porque são pessoas que pesquisam, né? E aí vocês podem colocar da melhor forma que vocês puderem descrever a fonte que você deseja, que ela vai te dar opções parecidas, opções que você pode editar seu trabalho. Por exemplo, tem essa fonte, acho tão bonita essas fontinhas, enfim. Tem várias possibilidades. Aqui em cima,
depois que eu fiz várias pesquisas, olha só, ele já me apareceu aqui aqui abaixo da barra de pesquisa, ele já me deu aqui várias opções de fontes, ó, manuscrita, corporativa, letreiro, títulos, parágrafos, sans serifa, serifa, moderna, arredondada, negrito, elegante, vintage, retrô, legal, caligrafia, fonte minimalista, fonte pincelada, enfim. E toda esse tipo de fontes, elas te dão impressões diferentes, né? Elas te dão uma relação diferenciada com aquela arte. Se você quer uma arte muito séria, mais corporativa, então você utiliza aquelas fontes mais modernas e sem rabisco, né, sem caligrafia. Mas se você quer uma fonte, um trabalho mais descontraído, mais infantil ou mais adolescente, você pode trabalhar com esse tipo de fonte, por exemplo, a pincelada, etc., que podem te dar uma outra apresentação, uma outra seriedade para o seu trabalho, entendeu? Eu vou colocar aqui, por exemplo, fundamentos do Canva na nossa apresentação que a gente está editando, né? A partir de um template que a gente escolheu aqui. Eu posso colocar, por exemplo, tanto uma palavra muito dessa forma, né? Mas eu vou ser um pouco mais criativa aqui. Eu vou selecionar essa palavra Canva, eu vou copiar ela, Ctrl C aqui, vou deletar, eu vou selecionar essas duas outras palavras aqui e vou diminuir elas. Eu vou colocar isso, tudo numa linha só. E aí eu vou ajustar ela aqui, ó. Vocês percebem que quando eu movo o elemento, ele aparece essa linha rosa. Eu vou tirar esse fundo aqui azul, vou colocar ele no fundo mais branco mesmo, para vocês verem essa coisa. Eu vou clicar aqui, ó, na caixa de texto que está branca, eu vou vir aqui na letrinha A, cor do texto. Quando eu passo o mouse em cima dos opções aqui, das ferramentas, elas já me falam o que é cada ferramenta. Então, cor do texto, eu vou selecionar aqui o azul, para ficar destoado, beleza? Ó, quando eu movo a imagem, aparece essa linha rosa. Essa linha rosa é uma linha guia, é uma linha que vai te guiar para poder você não ultrapassar os limites. E é onde é a parte mais importante para mim do design, é a questão do alinhamento e a questão da margem. Isso é fundamental, gente. Assim, da mesma forma que a gente não pode escrever nos cantos das folhas, a gente também não pode fazer uma arte, né, que fique encostada demais aqui, por exemplo, que fique dessa forma. Isso aqui está errado, pessoal. Por quê? Porque isso aqui pode ser cortado, isso aqui pode não dar uma boa visualização. Você tem que deixar sempre uma margem no seu trabalho. Sempre deixe uma margem razoavelmente distante da margem aqui, da linha enfim, de saída, né? Enfim, encostado aqui. Não deixe encostado. Sempre deixe uma margem. E essa linha guia rosa, ela é justamente para você se guiar nesse sentido. Eu vou vir aqui em arquivo e vou tirar essa sangria aqui, porque a gente está trabalhando aqui, nesse caso, com uma ferramenta digital. Eu vou trabalhar com uma apresentação para a tela de computador. Então, não preciso de sangria, não precisa colocar sangria. Sangria é somente para impressões, ok? Para trabalhos impressos. Na verdade, para trabalhos para gráfica, né? Na verdade, apenas para quando for para gráfica. E aí eu vou colar em cima aqui, só apertar Ctrl V mesmo, sem selecionar texto, sem nada, e vou colocar aqui a palavra Canva, que a gente trabalhou, então. E vou colocar a mesma cor que eu estou trabalhando, porque, como eu disse para vocês, a cor também é algo importante. A gente tem que ter um certo padrão, tá? Na nossa arte. A gente pode modificar o padrão que ele aparece. Então, assim, eu estou tirando o azul do fundo, estou deixando um fundo branco. Eu vou mudar aqui os elementos, as cores dos elementos, mas a gente não pode ficar, por exemplo, colocando um monte de cor, exceto se essa for a intenção, né? Se for essa a intenção de ser colorido, de ser diferentão, beleza. Mas desde que tenha um sentido, certo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma outra cor. Vou colocar o laranjado, que eu gosto dessa cor laranjada.
E aí, ó, vocês já viram que o nosso trabalho está ficando aqui marcado. Eu vou colocar aqui para práticas pedagógicas. Beleza. E aí, pessoal, o que eu quero fazer agora? Eu quero pegar esses bonequinhos aqui, eu quero colocar eles das cores que eu escolhi, no caso, o azul e o laranja. Talvez eu deixe mais uma cor, porque no caso aqui tem várias cores, vocês percebem aqui em cima, né? Eu vou mudar essa cor aqui de marrom para o laranja. Então, eu clico aqui no marrom, eu vou clicar aqui no laranja. Ó, laranja. E também eu posso escolher uma outra cor, pessoal. Se eu quiser, por exemplo, eu posso, se caso, as cores que quando eu clico aqui nas cores, já aparece para mim, por exemplo, as cores padrões aqui embaixo, assim como aparece para mim aqui em cima as cores do documento, as cores que apresenta que está aqui nessa apresentação. Então, eu posso também escolher outra cor, eu posso adicionar uma nova cor aqui, ajustando o meu cursor aqui, ou a linha de cores aqui embaixo, para poder colocar numa cor que eu desejo. Aí, vocês vão perguntar, mas o que é esse código aqui embaixo, esse hashtag FF8666? Ele, na verdade, é o código da cor, tá, pessoal? Esse aqui é uma coisa interessante para quando vocês pesquisarem, por exemplo, alguma cor na internet, ou uma cor que você esteja trabalhando já numa arte e você não consegue encontrar ela, passar ela para cá. Por exemplo, eu vou vir aqui na minha apresentação e eu vou aqui na página inicial e eu quero encontrar, vou diminuir aqui o meu zoom aqui, isso. Eu quero, por exemplo, essa cor laranjada aqui do fundo. Então, o que eu faço? Eu vou clicar aqui em qualquer cor, qualquer elemento, e vou clicar aqui na barra de cores. Vai aparecer para mim já aqui a cor. E vai aparecer o código dela, que é esse hashtag F8B30D. Então, vamos lá. Hashtag F... Eu já sou muito horrorosa de memória. F8B30D. F8B30D. Opa. Opa. Pronto. F830B. Não, deu errado, porque eu coloquei em letra maiúscula. Então, por isso. F830. Ops. Nossa senhora, que horror. Tá dando errado. Peraí, pessoal. Deixa eu só pegar aqui. Eu vou pegar essa cor aqui. F8B30D. Ah, tá. Tava faltando uma letrinha aqui. Pronto. Hashtag F8B30D. Esse é o código. Aí ele já encontrou aqui para mim a cor que eu escolhi. Tá vendo? É para isso que serve esse código. Serve para você identificar uma cor e depois você selecionar ela através do código dela. Aqui nessa outra eu vou editar também. Só que aí vocês já percebem que, ó, por exemplo, essa daqui eu vou desagrupar. Bem aqui em cima aparece para mim a palavra desagrupar. Aí eu vou desagrupá-la. Aí eu posso pegar aqui, então, e separar. Eu vou ocultar esse aqui. Eu vou clicar aqui nesse triângulo. Eu vou deixar alaranjado. Eu vou pegar esse laranjado aqui, que não é o laranjado que eu quero, que na verdade é o amarelo, né? É um amarelo mais forte. Esse amarelo. E eu vou ajustar aqui um pouquinho maior. E por aí vai. Eu posso fazer isso aqui em todos os elementos que eu quiser. Por exemplo, o que tiver verde aqui, eu vou colocar amarelo. Eu não vou deixar esse verde, por exemplo. Eu posso desagrupar lá em cima, como apareceu para mim. A única coisa que a gente não dá para fazer aqui, por exemplo, nessas figuras, é você desmontar essas figuras. O que não é muitas vezes necessário, né? Não tem necessidade. Às vezes você quer ajustar alguma coisa e tal, aí você pode deixar dessa forma. Mas eu posso apagar elas, né? Posso Letícia, apagar. pode, Eu né? posso selecionar ela.
Aqui aparece, quando eu seleciono um elemento, por exemplo, aqui, ó, já aparece para mim que do lado direito a opção de excluir, de duplicar, ó, eu posso excluir. Aí, se caso eu excluir alguma coisa e eu não sei como é que eu reverto, eu posso vir aqui nessa setinha aqui em cima, ó, desfazer, ou decorar esse atalho. Quando eu coloco aqui, ó, eu passo o mouse e ele aparece o atalho Ctrl Z. Eu posso desfazer aqui em cima ou apertar Ctrl Z. E se caso eu quiser refazer o que eu fiz, eu aperto aqui de novo. Aí eu posso, por exemplo, bloquear um elemento para ele poder não se mover enquanto eu movo todo o resto, entendeu? Eu posso clicar de novo aqui e desbloquear. Eu posso, por exemplo, esse elemento aqui, eu vou apagar esse triângulo aqui, essa linha triangular, eu vou deixar só essa linha. Eu posso, por exemplo, criar uma transparência nesse elemento, por exemplo, dessa forma. Eu vou brincar, por exemplo, com uma outra fonte. Eu vou copiar essa fonte aqui, como eu fiz numa outra apresentação que eu fiz. Eu vou colocar uma fonte manuscrita nessa fonte aqui, por exemplo. Eu vou colocar aqui caligrafia. Eita, nós. Eu vou escolher uma fonte legal. Ó, aqui não tiver coroinha, tá, pessoal? Vocês podem usar à vontade. As coroinhas porque elas são pagas, mas as outras são todas gratuitas. Eu vou colocar essa Holiday aqui. Acho que vai ser legal. Deixar ela... Ah, por exemplo, aqui tá toda maiúscula, né? Eu posso, por exemplo, eu vou fechar aqui. Eu posso selecionar ela aqui, por exemplo, e vir nesses três pontinhos aqui, ó, e vir em maiúscula aqui. Opa, peraí. É porque ela não tá dando, essa tá dando maiúscula. Mas, geralmente, ela tem a opção também de você deixar ela maiúscula e minúscula. Porque essa palavra já está maiúscula. Eu posso, na verdade, peraí. Porque já está, ela já é desse formato. Não, mas tá alguma coisa dando errado aqui no meu PC. Deixa eu só ver se é essa palavra mesmo. Porque tudo está saindo maiúsculo no meu texto aqui. Vou, eu vou duplicar essa imagem aqui, ó. Pegar o Canva novamente. Eu vou duplicar. Eu vou trazer para cá. Eu vou reescrever ela em minúsculo. Porque aí eu vou... Na verdade, eu podia fazer dessa forma ali já manuscrita, mas eu preferi reescrever aqui novamente antes de colocar a Holiday que eu escolhi, né? Aí, por exemplo, eu coloco aqui, eu vou ajustá-la no meio da minha página. Eu clico fora aqui para poder parar de editar. Eu clico fora da área. Aí eu vou colocar aqui na posição, eu vou enviar para trás, tá? E eu vou diminuir a transparência aqui. Eu poderia usar outra fonte também que pudesse ter uma melhor visibilidade em questão da curva. Mas a brincadeira é essa, pessoal. A brincadeira é eu utilizar, por exemplo, uma própria palavra ou alguma outra coisa aqui no fundo para poder trabalhar a transparência, por exemplo. Eu vou trocar essa fonte de novo. Eu quero uma fonte que seja mais esticada para cima. Ó, essa aqui já está mais ou menos. Eita, nós. Clico fora. Aí ela deu, eu vou diminuir aqui, vou deixar em menor. Opa. Gente, eu tô com minha luz apagada aqui na minha casa, gente. Não tô conseguindo enxergar meu teclado. Pronto, deu tudo errado. Pronto. Enfim, é isso. Eu posso brincar aqui com a transparência.
eu posso colocar aqui atrás, por exemplo, só para poder ilustrar. Eu posso diminuir minha transparência, ou eu posso vir aqui, mudar de cor, deixar uma cor bem clarinha mesmo, só para poder não ficar uma coisa meio apagada. Aliás, para não ficar o brancão no fundo, né? Eu vou ajustar ele aqui no fundo, só para dar uma cara diferente. Não tem problema, tá, pessoal? Se ficar... Ó. Aí eu posso vir aqui de novo, no fundo, e vou mudando. Essa é a instrumentação. A brincadeira do Canva, assim como qualquer brincadeira que você faz com design gráfico, né, que eu sempre brinco muito com design, é sobre como você pode ir brincando, sabe? Você pode ir ajustando, alterando, modificando, para experimentar, para ver as possibilidades que você tem dentro dessas ferramentas de arte, de visual. Então, assim, às vezes, como eu estou aqui na oficina nesse momento, às vezes a gente fica meio corrido, meio pensando aqui, mas você tira um momento ali para poder fazer uma arte legal, pronto, você já consegue fazer tirar um tempo ali para poder fazer esse tipo de coisa e experimentar, fazer possibilidades diferentes mesmo. E aqui embaixo, pessoal, vocês podem ver que, por exemplo, e aí aparece, por exemplo, aqui, adicionar página, eu posso adicionar uma outra página aqui, e aí eu posso vir pelo meu template que eu escolhi, e vir só e ajustando as diferenças que eu fico modificando ali. Por exemplo, né, tá aqui, eu posso vir modificar novamente, eu posso colocar outra cor, enfim. Eu posso clicar aqui no fundo, ó, quando vocês verem aqui essa linha, quando você seleciona um elemento, ele aparece a linha azul. Então, você pode clicar e alterar a cor, por exemplo, como eu falei para vocês. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que a gente tem que falar aqui pela apresentação. Eu vou me guiar aqui. Certo. Os uploads, né? Por exemplo, nessa apresentação, a gente acha uma imagem. Eu quero achar uma imagem aqui, por exemplo, sobre Canva. Opa. Por exemplo, vou pegar essa imagem. Aí, o que eu faço? Eu achei uma imagem, estou pesquisando uma imagem na internet, e aí eu vou apertar aqui em cima dela, com direito, eu vou apertar aqui, copiar a imagem. Eu venho aqui e colo a imagem, apertando Ctrl V. Ela vai aparecer bem aqui na nossa página aqui, ó, de uploads. Ou seja, eu copio e colo, né, a imagem, e aí vai aparecer automaticamente aqui na minha página de upload. Ou eu posso selecionar uma imagem na minha galeria mesmo, ou aqui na minha pasta no meu computador, e jogar aqui dentro do Canva, nessa pasta de uploads, fazer upload, ou gravar assim mesmo. Eu posso, inclusive, gravar a minha imagem, né, pela câmera, e ele vai aparecer aqui para mim a imagem que eu selecionei, a página que eu acabei de fazer um upload. E aí, pessoal, vocês podem fazer, por exemplo, o ajuste da imagem. Eu vou tirar essa figura aqui, por exemplo. Eu posso, por exemplo, selecionar essa imagem aqui, ele já vai reconhecer que é uma imagem. Ele vai ver aqui que em cima é uma foto. Ele vai ver aqui, ó, filtros, aí é onde eu quero trabalhar com vocês essas ideias. Os efeitos das imagens, por exemplo, das fotos. Você pode trabalhar a edição dessas fotos, só um instante. Você pode trabalhar o efeito da foto, às vezes um filtro que você pode simplesmente ajustar aqui a imagem para ficar melhor. Você pode baixar também alguns tipos de efeitos nas fotos. Você pode colocar, por exemplo, esse efeito slice, que é um efeito de fragmentação, um efeito de liquif, que é um efeito de distorção da imagem, esse efeito aqui de glitter, que é um efeito que é tipo uma falha de cores, né? Aí o que eu faço? Eu posso selecionar o efeito que eu quero e colocar aqui conectar. Ele vai baixar para mim a imagem, o efeito,
e depois ele vai aplicar aqui, ó, aí vai aparecer as opções, a gente pode aplicar essa distorção, esse efeito na imagem, para você trazer um efeito diferenciado. Isso é interessante para quando você quer uma imagem de fundo, ou algo nesse sentido, que possa trazer aí para você alguma experiência interessante. Por exemplo, eu vou colocar esse daqui no fundo. Quando eu selecionei essa imagem aqui no fundo, ele já colocou ela como parede de fundo aqui da minha imagem. Ela já colocou como fundo de tela. Eu vou cancelar isso aqui, vou desfazer. Eu vou aqui novamente em efeitos, porque eu acho que ele desfez sem querer. E aí eu venho aqui novamente, então é isso. Aí eu posso modificar, criar vários efeitos. Doughton, criar um frame, um quadro para a imagem, para a lateral, por exemplo. Eu vou colocar isso daqui. E aí, o que eu acho mais interessante para vocês, também é uma coisa que eu quero mostrar para vocês, sobre o mockup. Como ele tá fazendo download, ele dá uma travada mesmo, tá, pessoal? E eu também tô fazendo a transmissão pela câmera aqui, e aí acaba ficando mais pesado. Mas é isso. Aí, por exemplo, que é esses mockups? Eu tava querendo fazer uma... Ah, tá, aqui, ó, frames. Ele abaixou para mim os frames que eu posso trabalhar. Por exemplo, eu posso trabalhar um panorama aqui, por exemplo, uma foto de Polaroid. É bem interessante isso. Eu vou colocar um fundo escuro aqui para vocês visualizarem melhor. Aí ele já modificou a minha imagem aqui para esse formato de Polaroid. Ele já colocou aqui para mim outros tipos. Eu posso aqui, ó, ver todos os frames que baixou ali naquele efeito. Ele vai aparecer aqui para mim, por exemplo, o formato de celular, formato de vinheta, aliás, de neon, formato de filme, outros tipos de frame. Então ele vai te dar aqui várias opções já personalizadas para você trabalhar a sua foto. Ó, ele já colocou aqui num formato de computador, por exemplo. E aí, pessoal, eu quero mostrar outra coisa para vocês. O lance do mockup é da mesma forma. Os efeitos, né? Aliás, filtros, né? Como eu falei para vocês. Aqui, ó. Os mockups é a mesma forma. Por exemplo, se você fez uma capa de livro, ou alguma coisa que você possa aplicar realista, você pode clicar na imagem que você escolher, ou você pode vir aqui em ver tudo e escolher um elemento. Tanto ele tem como fotos, como ele também tem em fundos de PNG. Por exemplo, eu vou pegar essa imagem aqui e vou colocar ela nesse formato de celular aqui, para minha foto. Aliás, vou pegar outra foto. Eu vou adicionar outra página aqui e vou escolher outra foto. Vou pegar essa foto aqui do Canva mesmo, só para poder ilustrar. Eu vou selecionar, vou colar aqui dentro, ele vai dar uma carregada. Deixa eu salvar aqui. Então... A minha internet não tá muito legal, não. Não tá querendo trabalhar hoje, não. Vou dar uma recarregada aqui na página para ver se melhora, pessoal. Pronto. Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar daqui. Ele não tá nem salvando, inclusive. Tá tão pesado aqui porque ele não tá salvando. Mas esse tipo de problema eu nunca tenho, tá, pessoal? Normalmente é uma coisa muito difícil acontecer. Talvez seja por conta da lentidão no próprio computador mesmo. Mas enfim, eu vou aqui, ó, em Star Mockups e selecionei a imagem aqui que eu quero fazer um formato diferente. Aí eu posso vir aqui, por exemplo, nesse formato de celular, em PNG, sem fundo, e ele vai, só em um clique, ele já vai montar para mim
a imagem e colocar dentro de um formato. Por isso que é importante, ó, vocês verem a questão do formato da imagem. Aquela imagem, a imagem que a gente estava trabalhando é um formato retangular, ela não serve para formato de celular. Mas se caso eu estivesse fazendo aqui um formato de story, mesmo, um formato de tela vertical, já ia aparecer corretamente aqui para mim, tá? Eu vou desfazer, eu vou colocar, por exemplo, o formato mesmo aqui de computador, que é um formato para tela de computador, né? Pronto, em um clique, ele vai aparecer para mim essa imagem. Eu cliquei aqui na primeira imagem, vai aparecer para mim aqui, por exemplo, a imagem embutida dentro dessa imagem. É uma forma de você... Oh my God. Enfim, é uma forma de você ajustar a sua imagem de forma diferente. Só que eu não sei o que está acontecendo. Meu pai amado. Perdão, pessoal. Algumas coisas aqui tá dando uns bugs aqui no meu computador. Mas vamos lá, de novo. Eu vou selecionar aqui mais uma vez. Eu vou apagar isso aqui, apagar isso aqui, apagar isso aqui. É que quando eu abro ela novamente, eu abro ela inteira, ela tá fazendo isso, mas só... Deixa eu fazer isso aqui primeiro, então. Eu vou ajustar em tela inteira. E aí eu venho aqui em efeitos, mockup, laptop, de novo. E aí ele vai aparecer aqui para mim de novo em menor. Enfim, esse é o exemplo que eu queria dar para vocês, tá? Com as imagens tem essa possibilidade de você trabalhar com isso aqui nos efeitos, tá, pessoal? Assim como você pode também ajustar a imagem, o brilho, o contraste, se ela tiver muito, se a foto estiver muito escura, se a foto estiver muito clara, se a foto precisar de um pouco mais de saturação, que é esse calor que ela faz, a foto ela fica mais vibrante, as cores. Se caso eu quiser ajustar aqui, às vezes a foto está muito amarelada ou está muito azulada, você pode colocar ela num outro sentido aqui de matriz para poder ficar. Eu posso desfocar a imagem, ela pode ficar com fundo desfocado, aliás, uma imagem com desfoque, por exemplo, para deixar no fundo, para deixar ela menos visível. Posso colocar uma vinheta nessa imagem também, que é esse efeito de sombra que aparece. Eu posso cortar a imagem também, ajustar ela aqui dentro, cortar ela no formato quadrado, enfim, fazer esses ajustes. Eu posso aqui em cima, ó, inverter o lado da imagem, assim como posso inverter qualquer tipo de figura. Aqui, por exemplo, essa figura, né? Ela está do lado, virado para o lado esquerdo aqui. Eu vou inverter ela horizontal e pronto, ela já modificou aqui a posição dela, ok? Assim como eu posso também colocar de cabeça para baixo, enfim. Não essa figura, né? Mas qualquer outra figura que eu queira aí fazer uma modificação. Apenas com um clique eu faço isso. Então, eu clico aqui, aparece para mim aqui, ó, nesses três pontinhos, aparece a opção... Peraí, só um instante. Bom, aparece na verdade só nas figuras, essa é a verdade. Só aparece nas figuras, não aparece nos textos, né? Só aparece a opção para as figuras, inverter, assim como para as fotos. E aí, a coisa mais interessante que eu quero passar para vocês também hoje é sobre a questão da animação, das imagens animadas. É bem tranquilo, pessoal. Aqui você já aparece para a gente, quando você seleciona um elemento visual, ele aparece aqui animar. E aí, ele já reconhece que é uma animação em um texto. Então, ele vai poder te colocar aqui várias opções de animação, como cair, como bloco, máquina de escrever, skate, que é um tipo de efeito, enfim. Você é recomendado, né, pelo menos da minha parte, que você utilize no máximo 2 ou 3 tipos de efeito dentro de uma imagem só, no máximo 2 ou 3, porque para não ficar aquela coisa bagunçada, né? Então, tipo assim, um vem pra cá, fica uma coisa muito... Muitas vezes a pessoa não consegue prestar atenção no que está vendo, porque tem muita informação. Aí eu posso, por exemplo,
Também aqui, ó, animações de texto. Aqui aparece aqui em cima, animações de texto, ele identifica que é um texto. Mas aqui, anterior a essa animação de texto, ele aparece que é animação de página. Então, você já consegue fazer uma animação conjunta na página inteira, através só de um bloco. Então, por exemplo, ele te dá opções de você fazer uma animação só na página inteira. E isso é interessante, porque você pode deixar a sua animação mais interessante também, com a animação, deixar uma apresentação mais animada, enfim, você pode brincar, inclusive deixar ela animar a página inteira e animar uma palavra diferente, de forma diferente, já modifica. Aqui em cima, por exemplo, eu vou vir aqui em apresentar, nesse botão esquerdo aqui, vou clicar nela aqui, ó, e eu vou colocar tipo padrão, só para a gente poder visualizar essa apresentação em tela cheia. Olha só, a animação já aparece, ela dá uma parada, ela volta, e aí depois eu posso clicar para frente, né, que ele vai dar uma outra animação no final. E aí aparece aqui para a gente a imagem que a gente está trabalhando. Aí, pessoal, eu quero poder chegar na outras páginas também que a gente tem que chegar aqui antes da gente encerrar nosso curso, que é sobre, por exemplo, os aplicativos, os mais aqui, nesses pontinhos mais. A gente já viu hoje, então, sobre o template, a gente fez uma escolha de um template, mostrei para vocês o formato que é trabalhado, o formato de apresentação, o formato de vídeo, Full HD, HD. A gente viu sobre os elementos visuais, a gente viu que as linhas e formas são elementos visuais, que os elementos gráficos também são elementos visuais, fotos, vídeos. Aqui, quando a gente coloca elementos, ó, você já vê várias opções. Você vem aqui ver tudo. Esse aqui são grades e quadros, tá, pessoal? Quando aparecem essas fotos aqui no fundo, são porque são imagens de quadros para você só trocar a imagem. Por exemplo, eu clico aqui e aí ele aparece para mim, para você escolher, para você trocar a imagem. Você pode jogar uma imagem aqui dentro. Por exemplo, eu posso pegar aqui uma foto, pegar essa foto aqui, e aí eu posso jogar aqui dentro dessa imagem. Automaticamente ele já ajustou a imagem. Depois eu posso clicar e fazer um ajuste aí para poder centralizar, às vezes, a imagem dentro da caixinha corretamente. Isso aqui é interessante vocês saberem, porque já facilita muito já o trabalho. Vocês não precisam ficar fazendo caixa, não precisa ficar procurando elementos. Só de você já clicar ali, um ou dois cliques, já encontrou uma caixa, uma foto, às vezes você pode vir aqui, ó, ver tudo, fazer uma pesquisa mesmo de elemento que você queira, ou o nome de algum objeto, por exemplo, eu quero uma grama, aí aparece para mim que é gramas. Aparece peso, aparece algumas coisas aqui. Mas se caso vocês não encontrarem o que vocês querem aqui na pesquisa, vocês procuram na internet, procuram no Google, copia ou baixa a imagem e depois vocês sobem aqui para a barra, para a pasta de uploads, que é como a gente também já aprendeu hoje, né? E vocês baixar. Vocês podem baixar qualquer coisa aqui para dentro do Canva, né? Inclusive vídeos e áudios, né? Para você fazer um vídeo ou um áudio, uma apresentação de áudio e ela está passando ali na imagem, tá? Textos também a gente já viu, né, que você pode fazer aí as combinações de textos a partir dos modelos prontos ou através da pesquisa de tipografias. E a outra parte que eu quero mostrar para vocês é a parte de mais, que é os aplicativos. Depois disso aqui, a gente só vai encerrar como fechar um arquivo e depois a gente encerra a nossa apresentação, tá bom? Aqui, por exemplo, o mais, a gente vai ver, por exemplo, alguns aplicativos de interação. Tem o GIF, que é uma ferramenta, por exemplo, é uma barra de pesquisa para GIFs. Então, aqui você encontra vários GIFs especiais, mesmo voltados para dentro dessa plataforma chamada GIF, que é um site, que também é o mesmo que está dentro do Instagram, é o mesmo que está nas redes sociais, enfim. É um aplicativo que é muito comum, né? É uma plataforma de GIFs. E aqui você encontra, por exemplo, o Google. Você pode, inclusive, colocar um endereço ou copiar aqui no Canva alguma localização que você queira aqui no Google Maps, por exemplo, um endereço. Você está
pesquisando alguma coisa, vou colocar aqui Parque dos Povos Indígenas, por exemplo, eu vou clicar aqui, eu vou colocar aqui, deixa eu ver, aqui, né, tem uma forma de você copiar esse link, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou copiar isso, é isso, eu copiei aqui as coordenadas, né? As coordenadas, e aí eu colei aqui em cima, ele já apareceu para mim já o endereço aqui que eu quero, nas coordenadas, eu posso inserir aqui, por exemplo, um Google Maps dentro da minha apresentação, ou de alguma coisa que eu queira compartilhar aí com o pessoal. Estou fazendo um convite, às vezes, estou fazendo alguma coisa de evento, eu quero compartilhar o local do evento, ou da escola, enfim, eu posso colocar aqui no Google Maps. E aí, tem várias ferramentas. Você pode colocar fotos do Instagram, você pode colocar fotos do Google Drive ou documentos do Google Drive só por um clique. Né? Como eu estou logada aqui na minha conta do Neves, da Letícia Neves aqui da FT, ele já vai estar conectado aqui para mim o meu Drive. Então, eu posso somente confirmar, né, a conexão e ele já vai permitir que o aplicativo conecte ao meu Drive. O tal do QR Code que eu queria compartilhar com vocês, por exemplo. Eu vou apagar essa imagem aqui, lateral, e vou colocar aqui QR Code. O código QR. Então, eu posso selecionar qualquer link. Eu quero que a pessoa entre no meu Instagram do Cafio, por exemplo. Olha isso, eu vou colocar aqui Vou colocar aqui o link do professor, colocou aqui do Google Forms. Pronto. Aí eu posso vir aqui e gerar código. Ele vai gerar um código para mim do link que eu coloquei e inserir, por exemplo, na minha apresentação ou no meu cartão, enfim, no meu material, o QR Code para as pessoas se escanearem e colocarem. Mas, pessoal, quando vocês colocarem um QR Code como esse, é importante vocês colocarem sempre a descrição de cada coisa, né, para as pessoas não ficarem perdidas e saber o que é isso. Não? Então, coloca aqui, escaneie aqui, para aí você, dependendo do que for, né? Opa, eu tô querendo colocar em inglês, mas não tá dando, né, gente? Enfim. Aí você pode colocar, escaneia aqui, ou aproxima seu celular com a câmera, enfim, você pode colocar uma instruçãozinha para a pessoa saber, às vezes a pessoa não sabe, enfim, dependendo do que for, se for o pessoal digital, já está bem conhecido, né? E por aí vai. Tudo que eu for utilizando, ele já coloca aqui para mim, nessa barra lateral, as ferramentas que eu estou trabalhando, tá? Eu posso colocar, inclusive, também um vídeo para o YouTube. E também tem outros aplicativos aqui, tem outros tipos de sites que ele faz parcerias também, e aí você pode colocar, incorporar aqui qualquer coisa, qualquer link, dentro da sua apresentação. Eu vou voltar aqui na nossa apresentação. Eu saí dela porque estava muito pesado. Vou fechar aqui novamente essas abas e vou entrar aqui na nossa apresentação para vocês verem um vídeo que a gente fez, que eu coloquei aqui do YouTube, para vocês darem uma visualizada e entender um pouquinho mais sobre esses conceitos gerais do design, tá? Só um instante. Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui, pessoal, sobre uma coisa muito importante, que eu não falei, sobre o formato e extensão dos vídeos. Mas isso eu vou falar exatamente agora mesmo, porque é o momento em que eu vou mostrar para vocês como salvar essas apresentações, salvar esse material. E aí vai depender justamente esses formatos e extensão de arquivo, vai depender justamente do teu propósito que tu está fazendo, do teu trabalho. Por isso que o objetivo de cada material tem que estar bem preparado, tem que ter um planejamentozinho, olha, eu vou fazer uma apresentação, eu vou fazer tal coisa, eu vou anotar, fazer um esboço aqui, e depois
ver como é que eu vou, para ver quais são os formatos que você prefere. Ah, eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma apresentação, ah, eu vou gerar um PDF, porque, por exemplo, uma coisa importante que eu quero colocar para vocês, como fazer um link, linkar alguma coisa aqui dentro do Canva. Por exemplo, eu estou aqui com uma palavra, eu vou aqui, da mesma forma que eu vou abrir uma apresentação mesmo. Na apresentação, aqui em templates, na apresentação, eu coloquei um texto aqui, explore os modelos, e eu coloquei aqui um link nele, abreviado. E aí, eu vou colocar aqui em outro formato, deixa eu ver aqui em alguma coisa que eu possa fazer. Não, vai ser aqui mesmo. Eu vou linkar essa palavra aqui, por exemplo. A palavra explore os modelos. E aí, o que eu fiz? Eu adicionei link dessa aqui, selecionando a imagem. Aliás, selecionando o texto, eu seleciono o texto, e aí aparece para mim essa página aqui, adicionar link. E aqui no link, eu vou e colo o link que eu quero adicionar, para quando a pessoa clicar em cima desse texto, ela vai ser redirecionada para essa página, certo? E aí depois eu aplico. No que eu aplico, ele já vai ficar linkado. Ele automaticamente vai colocar um subtítulo aqui, um sublinhado, na verdade, né? Subtítulo, um sublinhado na página. E eu posso editar o texto tranquilamente, mas aqui vai continuar linkado. Vai continuar aparecendo aqui em cima uma caixinha cinza, né? Se caso não tiver linkado, ele vai aparecer sem. Por exemplo, esse texto aqui de cima não tem link nenhum nele. E aí ele vai aparecer nada aqui em cima, por exemplo, não vai aparecer nenhuma cor destacando esse link. Mas se tiver linkado, como esse aqui embaixo, vai estar aparecendo um destaque aqui. E aí eu quero mostrar para vocês o seguinte: link só funciona para arquivos PDF, tá? Não adianta você querer baixar em JPEG, que não vai ter como linkar um JPEG, ou seja, uma imagem estática. E aí é onde eu quero chegar para vocês sobre essa extensões de formato. O PNG é o formato mais comum para imagem estática, para imagem para rede social ou para via internet, para tela de celular. O JPG é mais para imagens impressas, para imagens que vão ser impressas, tá? O GIF é um formato também de animação, é um formato de imagem, um formato de vídeo, mas o GIF ele não é aceito em todas as plataformas. O GIF ele é aceito apenas em algumas plataformas web, mas, por exemplo, se você baixa um GIF e joga dentro do WhatsApp, bem capaz que ele não vai rodar. Talvez só vai conseguir mesmo se você fazer uma transição dentro do Instagram, através de algum aplicativo, como aqueles aplicativos de stinks, né, que são as figurinhas, que também tem como você converter em GIF. E, por exemplo, para Instagram, você não consegue enviar GIF para Instagram, né? Para rede social. Mas você consegue enviar MP4, que é o formato de vídeo. O formato de vídeo mais comum, universal, é o MP4. Então, o MP4 é uma versão de vídeo que você pode estar trabalhando, por exemplo, as imagens animadas. Então, se você fez uma imagem só, mas ela está animada, você pode colocar em formato MP4 tranquilamente, que ela vai baixar em formato de vídeo e você poderá compartilhar em todos os canais aí que você quiser, em todos os meios digitais, né? Sem preocupação, porque o GIF ele não vai ser tão aceito assim. E o PDF, ele é mais para impressões, né, para quando você quer mandar uma impressão, ou quando você quer enviar links, quando você quer enviar uma apresentação fechada, com vários documentos, e que tenha links, que seja clicável, tá? Aqui, por exemplo, eu vou fazer ficou claro para vocês? Alguém aí tem dúvida sobre como fazer um link, adicionar um link aqui dentro do Canva? Por exemplo, eu vou tentar fazer novamente aqui um, uma, 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 um exemplo. Por exemplo, talvez eu não queira, por exemplo, colocar.
Eu quero colocar assim, meu e-mail. E aí eu vou colocar o meu e-mail, sem precisar colocar meu e-mail, somente para você clicar. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, adicionar link. Eu já decorei esse código, porque para e-mails não tem um site específico, né? Você tem um código de e-mail, que é o Mail2. Mail, vou colocar a caixa baixa. Mail2, dois pontos. E aí eu coloco o meu e-mail. Pronto. No que eu colocar aqui aplicar, ele já vai dar aqui para mim já o sublinhado e aí aqui já vai estar destacado, ó. O link aqui já está destacado. Eu vou modificar essa fonte aqui, eu vou deixar um pouquinho mais grossa, podia ter modificado isso antes, mas eu posso modificar depois. Essa é para vocês verem como é que não tem problema nenhum você modificar. E aí você pode, por exemplo, destacar aqui, vou colocar um vermelho, eu posso colocar também aqui, por exemplo, nos elementos, eu vou colocar aqui, mãozinha, eu sempre coloco esse mouse, essa mãozinha de clique aqui, para poder justamente fazer as pessoas clicarem, né? Eu coloco aqui, por exemplo, nesse texto, eu vou copiar esse texto e colar aqui, vou duplicar ele para poder colocar aqui, clique aqui. E aí eu vou diminuir ele bem pequenininho. Opa, não era tão pequenininho assim não. Aqui, tá mais ou menos assim, pequenininho. E aí eu posso vir aqui, pessoal, ó, em outra coisa que eu não mostrei para vocês foi que na parte de textos, você pode tanto aqui ajustar, né, o alinhamento para a esquerda, para a direita, como você pode colocar pontos, como você também pode colocar ajuste entre linhas e ajuste entre fontes. Isso é algo importante para quando você quiser ajustar um texto e outro, por exemplo, aqui, eu vou selecionar esse texto, né? Eu posso ajustar aqui ó, entre linhas para deixar ele mais espaçoso ou mais fechadinho. Eu posso colocar aqui, ou entre linhas, entre as letras, para você fazer um formato diferente, sabe? Isso aqui é interessante, brincar com isso aqui também é legal. E a outra coisa que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. Deixa eu só achar. Tá. Posição. Não, não é posição. É um outro efeito. Pronto, achei. A formato efeito, porque eu estava vendo aqui, eu estava perdida. Enfim, efeito, não estava vendo, mas agora achei efeito. Quando você clica no texto e clica em efeito, aparece aqui os efeitos de texto. É uma coisa que eu não tinha mostrado para vocês. Que você pode colocar sombreado no seu texto, pode colocar uma sombrinha no fundo, como dar uma sensação de flutuante, eco, desalinhado, vazado. Você pode deixar ele vazado ou não. Isso depende muito da fonte e do formato. Por exemplo, se for um texto para título, né? Se for um título, você pode colocar ele nesses estilos assim, para deixar ele bem diferenciado, bem diferentão tal. Pode colocar um efeito neon também no seu texto. O efeito neon é bem legal. Eu vou colocar aqui, por exemplo, um fundo escuro. Eu vou colocar aqui efeito neon nesse meu e-mail. Pronto, olha só que legal. Ai, desculpa. Meu e-mail ficou neonzado aqui. Aí eu vou colocar esse clique aqui, branco, e vou aqui em efeitos, e aí eu quero mostrar isso aqui, ó, curva, formato curva. Esse formato curva aparece aqui para vocês, ó, para vocês aumentarem, para você colocar seu texto em formato de curva mesmo, formato circular. Isso aqui é interessante para quando você precisar, por exemplo, fazer que nem eu estou fazendo aqui. Eu vou diminuir ele bem pequeno, e eu vou aumentar aqui o espaço entre linhas, olha lá, espaço entre letras dele, para dar uma distanciada, e eu vou tirar esse sublinhado aqui. E eu vou dar uma girada aqui. Eu vou trocar essa letra aqui também, vou colocar no fundo branco. Isso aqui é apenas uma forma de vocês verem, porque como eu fiz aqui nessa página, né, para vocês verem, apenas para vocês verem mesmo as possibilidades.
E aí, pessoal, uma coisa que eu quero mostrar para vocês depois é que a gente está montando aí uma página no Drive só de tutoriais do Canva, tá? Que eu vou estar disponibilizando para vocês dando dicas também de design, de ajuste, aquelas imagens que vocês mandaram para nós ali no Classroom, eu vou estar fazendo o feedback uma por uma delas para vocês depois, tá bom? Lá dentro do Canva mesmo. E aí, pessoal, para mostrar para vocês, tá? Tá aqui, eu fiz aqui um ajuste leve, né, para não ficar muito pesado, deu uma arrumadinha. Aí eu vou vir aqui, ó, duas coisas. Como baixar o seu design e como compartilhar. Primeiro, compartilhar. Eu posso compartilhar tanto aqui copiando o link, quanto eu posso colocar aqui o link aliás, o e-mail, né, das pessoas que eu quero compartilhar essa arte e para editar futuramente. Eu vou colocar aqui para vocês. Aí depois vocês podem brincar lá no Canva, se vocês quiserem, fazer uma apresentação aí, terminar essa apresentação, tá? E aí, compartilhar é aqui, né? Como eu mostrei para vocês compartilhar, então já aprendemos como compartilhar e agora baixar. Como baixar um arquivo. Como eu falei para vocês, esse aqui é clicável, então eu vou colocar em formato PDF mesmo. Eu posso selecionar todas as páginas, ou eu posso selecionar apenas a página que eu quero que seja baixada em PDF, né? Se caso não for uma coisa se for uma coisa que você está trabalhando, que não faz parte de uma coisa só, né, que você pode estar trabalhando aqui várias coisas dentro de uma mesma apresentação, no mesmo projeto, e aí você pode baixar apenas uma página ou todas elas. E aí você seleciona, ela já vai te dar uma sugestão aqui, ó, esse aqui é interessante, que o Canva já te dá uma própria sugestão do formato que você pode baixar. Como ele identificou que tem link nessa apresentação e que tem uma localização, ele vai te sugerir baixar em PDF para que a pessoa possa clicar depois. Então, eu vou baixar ela aqui em PDF para vocês verem como é que ela como é que fica. Pronto, já baixou. Eu vou aqui clicar. Aí, por exemplo, peraí, só um momento. Não está clicando. Deixa eu ver se está. Abrir com. Deixa eu abrir com o meu outro navegador. Pode ser que seja um problema no navegador. Vou baixar toda a apresentação, porque eu quero ver se tem algum problema que está acontecendo aqui, porque hoje está dando tudo errado, pessoal. Não está clicando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou talvez... Não, tá certo, tá correto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar baixar outra apresentação para ver se está apenas no meu link que está errado ou se foi alguma coisa mesmo. Esse template aqui, por exemplo, esse elemento aqui que está na página, a página 5, eu vou baixar essa apresentação aqui. A página 5 está linkada, ela tem um link aqui de um site, e vou baixar apenas a página 5. Pode ser que o meu e-mail, o link que eu coloquei lá esteja errado. Aqui já aparece para mim o link, ó. Quando eu passo o mouse aqui em cima, ele aparece para mim já o link adicionado. Tá vendo?
Ó, eu já abri aqui para mim. Foi isso, é porque o e-mail que eu coloquei lá estava errado, por isso que não deu. Ou alguma coisa que eu fiz aqui na hora de baixar deu errado, mas isso deve ser algum erro no próprio link mesmo, por isso que não deu o link corretamente. Às vezes acontece isso, tá, pessoal? Às vezes é um link que está errado, uma palavra, e aí ele não reconhece o link, e aí ele precisa. Só que, por exemplo, você pode pesquisar na internet, né, como colocar e-mail linkado, por exemplo, ou como linkar um e-mail. E aí ele aparece às vezes aqui já algumas, ó, mail to, dois pontos, para você adicionar, e aí você coloca, enfim, o e-mail corretamente, tá? Mas se for um link de site normal, qualquer, vai ficar sem problemas relacionados a isso. Por exemplo, aqui eu quero só mostrar para vocês, nesse outro formato aqui, a gente fez uma leve animação aqui, né? Uma animação aqui na nossa página inicial. Aí eu quero mostrar para vocês, por exemplo, como ele reconhece essa para você baixar. Ele tá pesadinho. Aí você consegue, por exemplo, baixar a imagem em vídeo MP4 ou em GIF, e aí você pode escolher o formato. E é interessante que o próprio Canva ele já descreve para você qual tipo de formato que é, né? Imagem de alta qualidade, imagem com tamanho de arquivo pequeno, que é JPG, a vídeo MP4, vídeo de alta qualidade, e você pode baixar, então, o teu vídeo, se caso tu quiser, beleza? Aí, pessoal, eu só quero poder encerrar com vocês mostrando um videozinho, se não for demorar muito, professor, se o José Soares puder, a gente passar esse videozinho, senão a gente deixa lá no Classroom e depois vocês assistem, o que vocês acharem melhor. É isso, pessoal. Alguma dúvida? O que eu posso mais falar para vocês aqui nesse momento, para a gente encerrar, então, a nossa oficina de hoje? Letícia, tem muitos elogios, tá? Não vi nenhuma pergunta aqui no chat, mas ao longo da sua fala, apareceram muitos elogios à sua explanação. E eu acredito que as dúvidas, elas surgem mais quando começa a mexer, né? Isso. É importante que todo mundo comece a praticar, brincar mesmo no Canva, para poder experimentar todas as formas. E aí eu vou estar fazendo esses tutoriais de dicas de como fazer enfim, várias possibilidades, né, que às vezes vai ficar confuso, lá nesse drive. E aí depois eu vou compartilhar com vocês, então, aí o link. E lá no Classroom a gente continua essa oficina de forma distanciada, né? Eu acho que vai ser bom para todos nós. Então fica o convite, pessoal, lá no Classroom, brinquem. A gente colocou datas, limite para as atividades, mas não tem limite, é só uma referência. Vocês viram que a Letícia está totalmente disponível para ajudar, contribuir. As pessoas que já fizeram alguma coisa, ela já está se comunicando com elas. Então aproveitem lá o ambiente do Classroom, tá? Para aprender mais, colocar em prática. Eu vou depois dar o feedback de cada material que fizeram lá para a gente, e eu vou estar disponibilizando eles também lá no nosso Classroom para a gente poder aprender um pouco mais também sobre essas dicas, tá bom? Tá, é só para... Tem 6 minutos, eu vou te explorar um pouquinho mais, Letícia. Toda reunião agora que a gente participa, para fazer algum evento, tem sempre alguém que diz, a gente tem que tomar cuidado com a identidade visual, E para a gente que está começando esse mundo agora, que a gente não necessariamente tem que ser designer, vai ser designer, mas que trabalha em equipe, então a gente tem que entender, né? O que você poderia falar para a gente, né, sobre essa questão? O vídeo que eu ia mostrar para vocês era justamente sobre essa questão da essência do design, que é essa questão do padrão, da identidade visual, do equilíbrio. A questão do identidade visual é uma questão assim, por exemplo, um projeto que você está desenvolvendo, como esse aqui, por exemplo, essa apresentação, né? O interessante do Canva é que ele já te traz esses padrões específicos. Então, por exemplo, aqui no Canva eu estou trabalhando com algumas cores, né? Eu estou trabalhando com esse roxo do Canva, que traz esse elemento, mas eu posso modificar ele para sempre manter ele dentro das cores que eu quero. As cores
dentro das possibilidades, até 3 ou 4 cores, né? Ou seja, nunca exagerar demais. Não adianta você colocar 5, 6 cores diferentes, porque não tem identidade, né? Você tem que estabelecer uma cor. E eu acho que o interessante é porque vem aqui, ó, no templates, deixa eu ver se é em templates, ele tinha, é porque não apareceu nesse aqui, mas tinha os estilos, e aí ele aparecia estilos específicos, estilos assim, tipo, de cores e de fontes já padronizadas. Ou seja, você tem essa cor aqui, o azul, o amarelo, que são duas cores diferentes, são contrastes uma da outra, elas são cores de tons totalmente distantes uma da outra. O azul escuro, o amarelo é uma cor mais vibrante, mais alegre, o azul não, o azul é mais uma cor mais fechada, é, mais escura. Então, você tem um contraste de cores, isso é muito importante ter nas artes. Por exemplo, não adianta eu colocar aqui no fundo escuro uma cor escura aqui em cima, que não vai dar visualidade. Por exemplo, eu colocar esse texto aqui que está branco, mas se eu colocasse ele aqui em azul também, ou azul mais claro, que seja, mas o azul mais claro, em que esse azul vibrante, tudo bem, ele deu um destaque, mas um azul tonalizado com o mesmo azul ó, aqui, ele já perde totalmente a visualização, você não consegue enxergar. Então, você tem que ter um contraste, que é essa diferença de cores. A outra coisa que por exemplo, aqui você encontra o amarelo, o branco e o azul, são as cores predominantes. Esse roxo aqui, ele é uma quarta cor que vai aparecer, mas ela não destoa totalmente das outras cores, né? O roxo, ele é muito próximo do azul, mas se fosse um vermelho aqui, por exemplo, que é uma cor totalmente diferente, já dá outra vibração, né? Outra transparência, outra visualização. E aí ficaria mais carregado, porque você está trabalhando com amarelo, branco, azul, vermelho. Então já está com 4 cores, mas está dentro do limite. Não fica tão ruim. Mas se você trabalhar mais uma quinta cor aqui, eu acho que não vai ficar tão legal. E aí você pode perder também sua identidade. A questão da identidade, por exemplo, né? Você primeiro delimita as cores, delimita quais são as cores que você vai trabalhar, qual é a sensação que você quer passar. Eu gosto muito de trabalhar com as cores rosa, roxo, porque são cores digitais, são cores artificiais, e de fato faz parte do mundo artificial, do mundo virtual. Então, são cores muito voltadas a isso. As cores padrões são as cores abstratas, o azul, vermelho, amarelo, verde. São cores que você encontra na natureza, né? Mas você faz pequenas combinações entre o verde e o vermelho, por exemplo, o azul, mas sempre deixando no máximo uma paleta de cores aí de 3 cores e por aí vai. As fontes da mesma forma, 2 ou 3 fontes no máximo, né? Geralmente eu uso uma fonte manuscrita e uma outra fonte mais normal para texto mesmo pequeno. Por exemplo, texto grande, você pode usar o bold, né? Mas para texto pequeno, o bold, ele fica muito carregado, aí você pode diminuir, deixar ele sem ser negrito, sem ser bold aqui, tá em B maior, esse B gordinho, né? Você deixa ele mais magrinho, isso já dá uma leveza. Aí, por exemplo, aqui eu posso dar um espaço entre as linhas para dar um pouco mais de equilíbrio, né? Para não ficar uma coisa muito, muito próxima uma da outra, muito junta. E aí eu coloco tudo em uma linha só, pronto, ó, já dá uma diminuída, né, na carregada. Então, tudo isso faz diferença. São pequenos detalhes que fazem totalmente a diferença. Aqui, por exemplo, nesse fundo, eu coloquei essa eu coloquei aqui a logo do nosso PIP, né? Eu coloquei eu vou colocar essa posição aqui para trás, e aí eu peguei essa engrenagem. A engrenagem, por exemplo, se eu colocasse ela do jeito que ela estava azul, do jeito que eu encontrei ela aqui, ela ia ficar dessa forma. Eu achei que ia ficar muito pesado, sabe? E aí, o que eu fiz? Mas fica legal também, não fica tão ruim, mas fica meio pesado, porque eu estou usando já um lápis aqui em cima, estou colocando uma engrenagem, tem uma bola atrás, fica vários elementos. Eu tô dando muita coisa para o meu cérebro raciocinar, muita coisa para ele poder enxergar. Então, o que eu faço? Eu dou uma diminuída nesse peso. Aí eu coloco um amarelo, mas um amarelo que chega num tom mais claro, entendeu? Para poder não ficar totalmente invisível,
mas para ele aparecer ali no fundo com bastante sutileza. E aí eu coloco aqui no outro amarelo e vou ajustar mais um pouquinho aqui, para não ficar tão escuro ou muito forte. E aqui, ó, é interessante que esse curso aqui é justamente ele te dá vários tons sobre a mesma cor, né? Você entender que cada pontinho desse aqui existe milhões de cores, né? São milhões de cores dentro dessa única paletazinha aqui. Se eu ajustar aqui, então, vai ser zilhões de cores. E por aí vai. Eu vou voltar aqui para minha cor original. Eu vou desfazer e encontrar a cor que estava, porque é mais fácil. Pronto. Aí eu deixei assim, porque aí não fica aquela engrenagem muito evidente, mas também ela está ali no fundo, o fundozinho aparecendo ali. Então, a questão da... Como a gente não está trabalhando com uma marca para empresa, essas coisas, a gente não precisa ficar preso com os ajustes que a gente faz da marca, né? Mas a gente permanece os padrões, que a identidade são cores e as fontes, né? Então, a gente trabalha dessa forma para manter uma identidade visual. No caso, como o PIP, a gente estabeleceu o azul e o amarelo, né? Então, eu sempre vou trabalhar as peças com essas duas cores e trabalhar as fontes também, as mesmas fontes utilizadas para a gente poder manter uma identidade visual. É isso, pessoal.